Olá, amigos, graça e paz abençoados. O que há de errado com a sua igreja? O que o seu pastor tem pregado, ministrado a palavra para você? Como está a sua igreja? Está cheia, está lotada? Está vazia? Por que você parou de congregar? Por que você não participa mais do culto? O que há de errado com a igreja local? O que há de errado com a igreja espiritual, que somos nós? Você deixou de congregar por causa do seu pastor? Ou pelo ensino que ele passou a você? Ou você descobriu que não é verdadeiro aquilo que o seu pastor pregava? Ou você se escandalizou com algo? O que há de errado? O apóstolo Paulo estava falando assim aos Colossenses. Colossenses 1, versículo 9, diz assim, Paulo aos Colossenses: por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não paramos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade e toda a sabedoria de entendimento espiritual. Quando o apóstolo Paulo falou dessa passagem, que ele estava orando por vós para pedir que vocês tenham entendimento, muitas pessoas oram para as pessoas que elas tenham entendimento da palavra de Deus, porque as pessoas congregam e não entendem muitas vezes da pregação. A maioria das igrejas estão cheias, estão lotadas, mas é só para fazer algo que não edifica espiritualmente. Então, ele estava dizendo que transbordem de conhecimento, para que fiquem libertos do sistema religioso, fiquem libertos de igrejas, 4 paredes, mas a igreja espiritual, que ela fique livre, que ela tenha entendimento. O apóstolo Paulo está dizendo que vocês tenham entendimento. Então, a fim de viverdes de modo digno ao Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra o crescimento no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecido com todo o poder e sua força e sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças sempre ao Pai, que nos fez em dono da parte de Cristo. Então, ele estava dizendo que Deus tinha nos dado a graça, a força, a sabedoria, o conhecimento. Por que as pessoas não têm conhecimento, não têm fortalecimento, não é liberto mesmo estando dentro da igreja? Porque a maioria, os pastores não pregam a libertação espiritual. Eles pregam a libertação carnal. Então a pessoa nunca vai se libertar espiritualmente conhecendo a palavra de Deus. O que o seu pastor prega para você? Ele prega Novo Testamento, Velho Testamento? Quais são as passagens da Bíblia que ele prega para você? Ele faz você conhecer a graça de Deus no Novo Testamento, ou leva você a conhecer as obras da lei? Faz você conhecer as obras da lei. Então, quem está debaixo das obras da lei está debaixo de maldição. Quem está em graça vive debaixo da graça. Então, o apóstolo Paulo estava falando: vocês já ganharam a sabedoria, vocês já têm sabedoria, vocês já têm entendimento, vocês foram libertados por Cristo para ter um conhecimento. Então o pastor nunca vai te dizer para você que você é liberto em Cristo para que você não possa ser livre. Você tem que ser sempre escravo do sistema. Então o sistema tem a mania de obrigar as pessoas a virem à igreja nos dias úteis. Então, no dia de campanha, no dia de Santa Ceia, no dia do milagre, no dia da libertação. Então todos esses dias são os dias sagrados à igreja, ao pastor. Ele que faz você congregar para ouvir aquilo que ele quer pregar para você. Então, você nunca vai ter entendimento se você não quiser se libertar, principalmente do seu pastor. Se liberte do seu pastor. Primeira coisa, se liberte do seu pastor. Seja livre pela graça de Deus. Você seja livre pela palavra. Faça perguntas ao seu pastor. Procure na palavra de Deus algo que só você mesmo tem dúvida, e pergunta a ele.
vê o que ele vai te responder. Aí você procura outra pessoa e pergunta o que significa essa passagem da palavra de Deus. Por que o meu pastor me respondeu uma coisa e você me responde outra? É falta de interpretação ou é falta de sabedoria? Então você tem sabedoria. Você sabe que você é livre pela graça de Deus. Então você não precisa ficar debaixo de rudimentos dos homens, debaixo de uma doutrina de uma igreja. O que há de errado na sua igreja? Eu pergunto. Mas a qual igreja? Eu digo da tua igreja espiritual, do seu coração. Se ele te libertou, por que você continua sendo escravo de um sistema, de uma igreja local? Então, quando ele falou que nós somos livres, perdoados, então somos livres. Se nós somos livres uma vez para sempre. Não podemos voltar de novo a se escravizar. Gálatas, Paulo escreveu aos Gálatas e diz: somos libertos por Cristo. Não vos deixei de novo se tornar escravos do sistema. Então nós não podemos se tornar escravos. Liberto uma vez, somos libertos para sempre. Então diz assim no versículo 14: a excelência da pessoa da obra de Cristo, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor, o qual temos a redenção, o perdão, a remissão dos pecados. Quer dizer, Deus, ele nos transportou para o reino do seu Filho, o reino de Cristo. Então ele nos transportou para isso e nos concedeu o perdão. Nós temos o perdão em Cristo. Então nós não precisamos voltar novamente aos rudimentos da lei mosaica. Somos libertos em Cristo, somos livres. Se somos livres, somos libertos, temos sabedoria. Então se você ainda não é livre, não é liberto, você ainda não tem sabedoria. Talvez você tenha sabedoria e não é liberto porque você gosta de congregar. Você só quer ouvir aquilo que vai te agradar. Então você tem que... O que há de errado com a tua igreja? Mas não é a igreja, o local onde você está. A igreja é em você, o seu coração. Então diz assim, no versículo 15: ele é a imagem do Deus invisível e primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsistia. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas a primazia. Então ele é o primeiro, ele é o primogênito de todos. Ele morreu e ressuscitou para nos perdoar os nossos pecados, os nossos erros. Ele nos libertou do império das trevas. Paulo falando da revelação que Deus deu a ele. Então, o seu pastor não fala que você é liberto por Cristo e você tem que se libertar novamente? Você vai se libertar do quê? Talvez a oração na sua igreja é essa que os pastores são acostumados em fazer. Em nome do Senhor Jesus, Satanás manifesta-se agora. Entendeu? Libertação que elas creem que elas têm o mal na vida delas. O pastor ora dessa maneira. O que há de errado na sua igreja? Qual é a oração que você recebe? Uma oração de bênção, uma oração de maldição. Se somos libertos, ele nos transportou do império das trevas para o império do seu amor, do seu Filho. Então, Deus nos tirou do tempo da lei de Moisés e nos transportou para a graça de Cristo. Então somos livres. Nós não precisamos fazer nada para sermos perdoados. Nós somos perdoados porque Cristo nos perdoou. Nós viemos depois de Cristo. Cristo veio antes que nós. Então, Ele concedeu para nós. Não deu tempo de nós pedirmos para Ele, nos perdoa. Ele já nos perdoou. Ele já nos transportou, já nos passou nesse tempo.
Então vivemos no tempo da graça. Então não temos a necessidade de que de novo outro perdão. O sacrifício de Cristo é perfeito e é uma vez para sempre. Não se faz duas vezes o mesmo sacrifício. Cristo não pode morrer novamente para te perdoar. Então basta você ter sabedoria. Basta você conhecer a sabedoria que Deus te deu. Enquanto você não conhecer a sabedoria que Deus te deu, você vai continuar preso do sistema, preso nas igrejas, preso com o seu pastor. O seu pastor vai ler só aquilo que é bom para ele, para que vede a tua mente e você não possa entender. Então você é prisioneiro do sistema. Não seja prisioneiro do sistema, porque a palavra de Deus, ela diz que nós somos livres. Então, se somos livres, não somos escravos, somos libertos. Então diz assim, versículo 16. Versículo 15 diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível e do primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça e o corpo da igreja. Ele é o primogênito de todo entre os mortos, para que todas as coisas são primazivas. Porque aprova a Deus que nele resistisse toda a plenitude de bênção, que havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus, e a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos do entendimento pelas obras malignas. Entendeu? Então, nós somos livres. Somos livres do sistema, somos livres das igrejas terrenas. Nós já somos abençoados em Cristo. Então ele diz que a vós outros, que outrora eram os estranhos, inimigos das alianças, inimigos do entendimento. Quando diz inimigo do entendimento, é da antiga aliança. Então, quando a pessoa vivia na antiga aliança, ele tinha que pagar um preço para fazer algo, para ser livre. Ele tinha que fazer algo da lei para que ele fosse justificado. Hoje, na graça, nós não precisamos fazer nada para ser justificado. Já somos justificados por Cristo. Se Ele já nos libertou, somos livres. Então ele diz assim: antes nós éramos inimigos do entendimento pelas nossas obras malignas. Versículo 22. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele santo, inculpáveis, irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouviste e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Será que você já tem ouvido esse Evangelho que o apóstolo Paulo prega? Que é o Evangelho abençoado? O seu pastor tem pregado o Evangelho da graça de Deus? Ou o seu pastor está pregando antes de Cristo? Nós vivemos a uma parte. Ou nós vivemos debaixo da lei, ou debaixo da graça. Debaixo da graça é livre de todas as obras. Nós não precisamos fazer nada para sermos abençoados. Quem vive debaixo da lei, ele tem que fazer campanha, ele tem que se justificar em algo da lei. Então nós vivemos debaixo da graça, somos livres. Então não há necessidade de fazer nada. Então aqui o apóstolo Paulo estava dizendo: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, e não vos deixando se afastar da esperança do Evangelho. Será que já você tem ouvido o que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, que eu, Paulo, me tornei? Ele disse. Será que você já tem ouvido o meu Evangelho? O apóstolo Paulo dizendo. Então, o que há de errado na sua igreja? Consulte a palavra de Deus e veja se o Evangelho que você ouve hoje é um Evangelho abençoado ou um Evangelho de maldição, que você tem que correr por um objetivo para alcançar a sua bênção. Será que você tem sabedoria?
o seu pastor prega que você já é abençoado, ou que você vai ser abençoado se você fazer algo, se você buscar. Então, pergunta para o seu pastor o que significa essa passagem em Colossenses. Por que diz que nós somos abençoados e nós temos que fazer algo para ser abençoado? Então fica aí um alerta para vocês aí. Fique na paz de Cristo aí. E você já é abençoado pela fé, se é que você já tem ouvido o Evangelho da Graça. Fique na paz de Deus. Graças a Deus.